Quero cumprimentar os irmãos e amigos aqui mais uma vez nesta manhã. Percebi que há uma porção de visitantes e estou feliz porque todos estamos aqui com um único objetivo, que é adorar a Deus. Me sinto inspirado, movido pelo Espírito Santo, a dizer umas palavras antes do assunto desta manhã, o qual viemos anunciando durante toda a semana. É muito bom, cantamos agora, falar com Deus. É muito bom andar com Deus, porque as suas bênçãos são sem medida sobre aqueles que andam com Ele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está conosco. E existem algumas coisas sagradas que a Bíblia menciona, uma delas é o sábado. Bênçãos para quem adora a Deus corretamente e repousa no sábado, lembrando-o como seu Criador e o adora corretamente. Bênçãos para quem é fiel nos dízimos e ofertas, a santidade dos dízimos e ofertas. E bênçãos para quem casa e vive feliz com a sua esposa dentro do plano de Deus. E eu gostaria de mencionar aos irmãos, quando eu estava no Brasil como pastor da Igreja Central de Porto Alegre, num congresso de mordomia, o pastor Alfredo Holtz, que alguns de vocês conhecem, mencionou uma citação da Sarah White, do livro Patriarcas e Profetas, página 560 e 562, na edição que eu tenho em casa, pelo menos, onde ela diz que era requerido do povo de Israel 1/4 da renda. Quanto é que é 1/4 em porcentagem? 25%. 10 de dízimo e 15 de oferta ou pacto, como chamamos hoje. E na página 562 ela diz que o povo de Deus hoje não deveria dar menos do que dava o povo de Israel, ou do que devolvia. E a minha esposa e eu devolvíamos 20% do meu salário de pastor. Ela não trabalhava remunerada, trabalhava para a igreja. E resolvemos passar para os 25% e as bênçãos de todo tipo, não apenas financeiras, mas de relacionamento, de prosperidade na igreja e no meu ministério particularmente, bênçãos de todo tipo, paz de espírito. E me surgiu na ideia de estudar no exterior. E quando a associação soube que eu queria fazer cursos de pós-graduação, me obrigaram a me demitir como pastor. E eu saí com a fé, a cara e a coragem. Fui para a Inglaterra fazer o mestrado. Às vezes eu trabalhava num dia para comer no outro. E Deus sempre nos sustentou. Finalmente a Associação Sul me mandou uma pequena ajuda. E eu cumpri um sonho meu, ir ao Oriente Médio, às terras da Bíblia. Eu gosto das histórias da Bíblia, de arqueologia bíblica. Fiz vários cursos nessa área também. E então decidi ir até Israel, já que eu estava na Inglaterra, estava bem mais perto. Apenas umas 4 ou 5 horas de voo. E eu comprei passagens com muita economia, comprei passagens pela Aeroflot, que era mais barata, companhia russa e no tempo do comunismo, isso ainda. Então, primeiramente, fomos a Moscou, onde eu estive muito bem guardado lá na noite que passei. No dia seguinte, fomos para Amman, na Jordânia. E eu tinha meu dinheirinho contadinho para estar na Jordânia e em Israel. Na Jordânia eu estava interessado em tentar localizar o Monte Nebo. E realmente foi. Só que, estando na Jordânia, eu descobri que para ir dali até o Egito, bem pertinho, porque de Jerusalém, eu ia depois para Israel, de Jerusalém apenas uns 400 quilômetros, mais perto que Porto Alegre a Florianópolis. E aquilo me doía o coração, eu estando aqui em Israel, Jordânia, Israel, e não poder ir ao Egito, não poder aproveitar para ir ao Egito.
onde tem muito da história do povo de Israel no passado e das maravilhas que Deus operou lá. Mas como ir ao Egito? Eu tinha comprado passagem para o Oriente Médio só de ida. Porque por causa dos problemas na ocasião entre árabes e judeus, às vezes a gente visitava um país lá, e uma vez estando em Israel, se quisesse voltar ao outro país, eles não deixavam, só porque os árabes não deixavam, só porque esteve em Israel. E eu, sujeito a perder meu ticket de volta, então comprei ticket só de ida e levei o dinheirinho correspondente para em algum lugar lá comprar de volta. Só que estando na Jordânia, eu descobri que para voltar de lá para a Inglaterra, o preço da passagem era o dobro. Nossa! E daí vocês já adivinharam, não tinha dinheiro para voltar. Mas mesmo assim eu ainda queria ir ao Egito, que não estava no meu plano original. Mas como ir ao Egito? Se eu ia gastar mais ainda para ir ao Egito, e não tinha dinheiro para voltar para a Inglaterra. Eu não sabia nem o que fazer. E estando lá em Amman, na Jordânia, uma manhã cedo, certa manhã, depois que eu fiz a minha meditação individual, estudei a Bíblia, aí eu derramei minha alma perante o Senhor e orei, e disse, ó Senhor, eu estou num problema insolúvel, não sei como sair daqui e voltar para casa lá na Inglaterra. E ainda gostaria de ir ao Egito. E o Senhor é a minha única solução. Até hoje o Senhor sempre me atendeu e me abençoou, não tenho nada a reclamar, nunca faltou nada na minha vida. E eu me sinto abatido. É como eu me sinto agora. E eu peço que o Senhor me perdoe, mas eu quero exercitar minha fé no Senhor, que sempre cuidou de nós. E eu preciso que o Senhor me diga uma palavra agora. E o que eu quero saber especificamente é se eu devo ir ao Egito ou não. É isso que eu peço ao Senhor. Eu não tinha dinheiro para voltar para a Inglaterra, não é? E ainda queria ir ao Egito. Eu quero que o Senhor me diga se eu devo ir ao Egito. O Senhor me perdoe. E a maneira como eu quero, o Senhor me perdoe a petulância, eu vou dizer ao Senhor também como é que eu quero. Eu quero assim, ó. Eu vou fechar os olhos e virar a Bíblia para cá e para lá, e onde eu achar abrir e encontrar uma passagem, ali é a sua voz falando a mim. Mas daí eu disse a Deus, ó Deus, eu não quero qualquer texto da Bíblia, porque pessoas em desespero, por vezes abrem a Bíblia em qualquer lugar para ver o que Deus vai dizer, e mesmo que o texto não se aplique muito bem, força o texto para dizer que foi Deus que atendeu. Então, eu não quero qualquer texto, eu quero um texto específico que diga se eu devo ir ao Egito ou não, é o Senhor falando a mim. E eu não quero aquele texto que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Também não quero aquele outro, buscar em primeiro lugar o seu reino, sua justiça e todas as demais coisas ele acrescentará. E fui citando para Deus todos os textos que eu não queria que aparecesse quando eu pusesse o dedo. Lembrei uma porção de textos, não temas porque eu estou contigo, Isaías 41:10 e assim por diante. Pois bem, depois que eu me consagrei bastante a Deus, orei, terminei a minha oração, aí fechei os olhos, e a Bíblia, e fiz assim, ó, várias vezes, de sorte que eu não sabia onde é que era o início e o fim da Bíblia, abri a Bíblia em qualquer lugar, e pus o meu dedo. Aí quando eu pus o meu dedo, vejam só que eu queria saber se eu deveria ir para o Egito ou não. E quando eu pus o meu dedo, que eu abri os olhos e olhei, eu fiz bem assim. Será que estou enxergando bem? Eu queria que Deus me respondesse se eu deveria ir ao Egito ou não. E olha o que diz o texto aqui. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. É demais, não é? É demais. É sorte isso? A coisa mais gostosa
é andar com Deus. Nós cantamos todo sábado aqui, falar com Deus, andar com Deus, que coisa boa. E durante os dias da semana, parece que a gente só anda com Deus quando vem para a igreja, chega atrasado, mas em todo caso está andando com Deus. É ou não é? Eu queria incentivar os irmãos aqui, nesses 3 aspectos. Viva a vida de casado, com amor e carinho, como Deus deseja. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E adore a Deus corretamente, respeitando o seu santo sábado. E cada dia da semana indica que é um adorador de Deus. Então a gente desfruta as bênçãos de Deus, e mesmo nesta terra a gente já tem qualidade de vida. Porque Deus está conosco, Ele quer nos abençoar. O problema nunca está com Deus, sempre, quem sabe, conosco. Então gostaria de deixar aqui esse testemunho como incentivo para todos nós continuarmos crescendo e sendo cada vez mais fiéis a Deus. Só isso? Só isso, Senhor? Não é possível. Tem milhões e bilhões da face da terra, mas só isso? Só 144 mil vão ser selados e estar em pé quando Jesus voltar? É muito pouca gente. Será que eu serei um deles? À guisa de introdução sobre o assunto, que estamos anunciando durante toda a semana, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Falando sobre a imponência e a grandeza da volta de Jesus, como falamos sábado passado, diz aqui: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nós temos aqui uma pergunta de retórica. Diante da grandeza do evento, quando Jesus voltar, a bóveda celeste coberta por anjos tocando e cantando. Jesus na glória dele, do Pai e dos milhões e bilhões de anjos. A natureza em convulsão. Quem é que pode resistir a uma tão grande demonstração de glória e poder? Quem? É uma pergunta de retórica. Será que tem alguém que pode estar em pé naquele dia e presenciar? Para vocês compreenderem, quem sabe, um pouquinho melhor, Jesus Cristo também, quando esteve aqui na terra, ele fez uma pergunta de retórica, em Lucas 18, verso 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E esta pergunta, quem poderá suster-se? Será que terá alguém? Parece que ninguém. O capítulo 7, então responde, quem é que pode suster-se? E nós vamos ler agora os versos 1 a 4. Capítulo 7, versículos 1 a 4. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel.
Quem é que pode suster-se naquele dia? Resposta: os selados. Qual é o número dos selados? 144 mil. O que é este selamento? O que é este segurar dos ventos? A senhora White menciona que São João, que escreveu o Apocalipse, ele vê os elementos naturais da terra e as nações do mundo sendo contidos para que não haja uma destruição maior com o soprar dos ventos, ventos de natureza, vamos dizer, política, a fim de que os filhos de Deus sejam selados. E ela viu em visão um anjo poderoso, clamando a estes quatro, dizendo, por ordem de Jesus, segurai, 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 até selarmos nas suas frontes os servos do nosso Deus. Por que os anjos ainda não soltaram os ventos das paixões humanas para que soprem e se destruam com maior violência do que acontece agora? Por quê? Porque, quem sabe, alguns de nós aqui ainda não foi selado. E Deus, na sua misericórdia, está esperando e pede que estes quatro continuem um pouquinho mais aqui, até selarmos nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem vai receber o selo? E em que consiste? Abra a Bíblia em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Ezequiel, capítulo 9 e o versículo 4. Vamos ver se nós nos encaixamos aqui. Se referindo, quando o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia, onde a escassez de gente que amava e obedecia a Deus era muito pouca, e que tem uma aplicação para os nossos dias, conforme a senhora White aplica. Então diz assim, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Tudo o que acontece de errado no mundo em geral também acontece na igreja, quem sabe em menor escala, mas acontece. E de acordo com este texto, quem vai receber o selo de Deus? Apenas os que suspiram e gemem por causa das abominações. Não se conformam com a situação, inclusive dentro da igreja, porque diz aqui, passa pelo meio de Jerusalém. E em que consiste este selo de Deus? Ora, nós aprendemos que o selo de Deus é o sábado, não é? Realmente é. Mas o sábado é apenas um sinal externo, como a aliança indica que eu sou casado, e tendo o nome da minha esposa, indica que eu sou, com quem que eu sou casado. Mas se eu quiser pegar outra mulher por aí, esta aliança aqui não ataca nada. Felizmente, nunca me surgiu esse pensamento, durante os 45 anos que conheço essa donzela. Graças a Deus. O sábado é um sinal externo de algo interno, que a gente chama amor. Amor para com Deus. E em Isaías capítulo 8, verso 16, nós lemos mais alguma coisa a respeito de selo. Isaías 8, verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei. Para que se usava o selo antigo? O selo antigo era para dar validade a um documento. Como também hoje, carimbos que se usa para dar validade, firma reconhecida no Brasil, por exemplo, né? Foi o carimbo, selo, dar validade a um documento. No que tange ao selo dos filhos de Deus, é um reconhecimento da parte de Deus de sua propriedade. Este é meu filho. É um selo que indica
confirmação do caráter na mente da pessoa. Tem a lei de Deus no coração. Está em conformidade com a vontade de Deus. Obrigado. E este selo confirma a fé dos crentes e é um selo de proteção também para o tempo de angústia. Quando o rei Dario pôs o seu selo lá na boca da cova dos leões, ninguém mexa aqui, não se mude isto. A minha autoridade, rei Dario. O selo de Deus sobre os seus filhos agora neste tempo é um selo de reconhecimento, é um selo de proteção para o tempo de angústia. Não mexam nos meus filhos. Estão selados com o meu selo, são minha propriedade. A Sra. White também menciona que é um selo que os anjos podem ler, mas os homens não. E tem que ver então com caráter. Quem tiver o selo de Deus, que ocorrerá às vésperas do fechamento da porta-graça, fará parte dos 144 mil. Quem não tiver o selo de Deus, não fará parte deste grupo. Quem tiver o selo de Deus, vai poder resistir e estar em pé quando ele aparecer. Quem não tiver o selo, não poderá resistir. Para ter o selo, eu faço questão de ler uma citação da Sra. White agora, onde ela diz quem vai receber o selo, e vamos ver se nós aqui, nesta manhã, nos encaixamos neste contexto. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações da terra. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Especialmente a juventude hoje, procura imitar o mundo, porque qual é o padrão de status na sociedade hoje? Ser cantor, ser artista, ser modelo e jogador de futebol. Esse é o padrão de status. E você procura imitar. Volta e meia eu vejo criancinhas, principalmente meninas, com 4, 5 anos, gincando o corpo e o bumbum como na televisão. E vocês estão acostumados com isso? O que diz a Sra. White? Os que vão receber o selo e resistir o tempo de angústia, devem refletir o caráter de Cristo, ser parecidos com Cristo, não com jogador de futebol, e nem com modelo, e nem com artista, e nem com cantor mundano. Caráter de Cristo. Até agora eu não falei sobre os 144 mil, né? Qual é a importância do número 144 mil neste contexto? Vocês estão percebendo? E quando me fazem a pergunta se é simbólico ou literal, se você não pertencer ao grupo, você pode saber todas as citações da Sra. White, todas as passagens da Bíblia, tudo sobre o assunto, mas se não pertencer ao grupo, que aproveitou? Nada. Diz aqui que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. Será que só os judeus que vão se salvar?
O Novo Testamento elimina os aspectos étnico e geográfico do povo de Israel, e o povo de Deus está espalhado pelo mundo inteiro, com representação de caráter, quem sabe, como os 12 filhos de Israel. E existe um livrinho em português intitulado Irmãos do Rei. Alguém de vocês já leu, fora o pastor Tim? Vocês viram ali? Características de personalidade dos filhos de Jacó são vistas na igreja hoje. Os 12 filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Os 12 filhos de Jacó. A Bíblia diz que Dan é serpente junto ao caminho, lá nas bênçãos de Jacó, em Gênesis 49, que morde por detrás do cavaleiro. E segundo este livro, representa os faladores da vida alheia, que ficam mordendo por trás. Judá tinha o cetro, rei, o líder da igreja. Issacar é jumento de ossos fortes. Quem sabe o diácono para levar as cargas da igreja. Então essas características de personalidade também são vistas na igreja hoje. E a igreja de Deus é representada pelas 12 tribos de Israel, espalhadas pelo mundo inteiro. Quanto ao número 144 mil, de acordo com os nossos estudiosos, 144 mil é múltiplo de 12, que por sua vez é múltiplo de 4. 4 na Bíblia indica universalidade. E quando fala em 4 cantos da terra, não quer dizer que seja quadrada, mas se refere aos 4 pontos cardeais, para indicar a universalidade. 12 é múltiplo de 4, e num sentido teológico cristão, de aplicação, representa a universalidade do povo de Deus na era pré-cristã, como representada pelas 12 tribos, e o povo de Deus na era cristã, como representado pelos 12 apóstolos. E o número 144 mil, um número mais abrangente, quem sabe numa redundância, mas um número bem mais abrangente, para representar os selados de Deus, ao se fechar a porta à graça, e que passarão pelo tempo de angústia sem morrer, Isaías 51, 14, já mencionamos durante a semana, e mais a citação da senhora White. Então, estes são os que estarão vivos quando Jesus Cristo aparecer. O número 144 mil é um número representativo. Se é exatamente literal, ou se é exatamente, ou se é simbólico, não vem ao caso. O que interessa é que você, estando vivo, esteja selado. Então pertence ao grupo e não se preocupe, um dia a gente vai saber. E a senhora White, inclusive, menciona, eu tenho a citação aqui, eu acho que conheço todas as citações da senhora White sobre o povo remanescente, especificamente sobre os 144 mil. E ela diz que não é assunto de nossa preocupação quem fará parte dos 144 mil. Por outro lado, ela diz, devemos nos esforçar com todo o poder que Deus nos dá para pertencer ao grupo. Por quê? Quem não pertencer ao grupo, está perdido. Estando vivo, está perdido. Vamos agora para Apocalipse 14. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Então, preste atenção. Verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Pergunta e me respondam. Onde João viu os 144 mil? No monte Sião. Com quem? Vou ter que ler de novo, como eu fazia para os alunos de teologia. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Com quem os 144 mil estavam no monte Sião? Com o Cordeiro. Marquem bem isto. João viu os 144 mil selados da nossa geração. Será que ele viu você lá também? E ele viu também, e que estavam com o Cordeiro, Jesus o Salvador. Mas ele também viu os que tinham a marca da besta em outro lugar. Capítulo 14, verso 9 e 10.
Preste atenção, porque eu quero a resposta depois. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca da fronte sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Pergunta: o que é que bebiam os que têm a marca da besta? Bebiam da taça da cólera de Deus. Em que consiste a cólera ou a ira de Deus? Capítulo 15, verso 1 explica. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. João viu os 144.000 selados no Monte Sião com o Cordeiro, e ele também viu os que não tinham o selo de Deus e automaticamente tinham a marca da besta, viu bebendo as pragas, ou seja, sofrendo as 7 últimas pragas. E depois disso ele viu este grupo, que é a maioria, no fogo. É o que diz aqui: será atormentado com fogo e enxofre. Assim como os 144.000 estão no Monte Sião com o Cordeiro, os demais que vão para o fogo também não estarão sozinhos. Eles estarão acompanhados de alguém. Vamos ver. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 10. Com quem eles vão estar? O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E lá em São Mateus 25, versículo 41, Jesus Cristo vai dizer aos que o rejeitaram: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, meus irmãos e amigos, como estamos apresentando durante toda a semana, só 2 opções. E no contexto de hoje, ou vamos receber o selo do Deus vivo em nossa geração, e estar no Monte Sião com o Cordeiro, ou então vamos receber a marca da besta e estar com o diabo no fogo. É forte, não é? Eu estou falando a verdade ou estou inventando a minha cabeça? Eu gostaria que cada um de nós aqui se conscientizasse que só tem essas 2 opções. Diz aqui no capítulo 14, verso 1, que os 144.000 têm escrito na testa o nome dele, do Cordeiro, e o nome do Pai. Nomes, na Bíblia, por vezes, identificam situações, também são nomes que têm que ver com Deus, como Daniel, por exemplo: Deus é meu juiz. Se chama nomes teofóricos, que tem que ver com Deus, teós. E indicam família, os filhos de Abraão. E cada um de vocês aqui tem o seu nome de família, não tem? Souza, Santos, Jimenez. E geralmente os filhos têm características semelhantes aos pais. E o meu nome de família é Gonzales. Meu pai, professor Pedro Francisco Gonzales, para vocês terem uma ideia. Lá no Rio Grande do Sul, o nome Pedro Francisco Gonzales, até hoje, apesar de meu pai estar falecido há 20 anos, é um nome de referência. Ele era professor primário e líder de igreja, criou a sua família nos caminhos do Senhor, e ele possui um nome muito conhecido no Rio Grande do Sul, como sendo um professor honesto, bom pai de família, líder de igreja, excelente professor. Para vocês terem uma ideia do conceito que o meu pai tinha, Pedro Francisco Gonzales, quando havia reuniões campais e que lá na plataforma estava cheia de gente graduada e apresentava os componentes da plataforma,
Então apresentava, este aqui é o presidente da divisão sul-americana, este aqui é o presidente da União, este aqui é o presidente da associação, este aqui é o prefeito, este aqui é o vereador, e lá estava o meu pai, lá em Taquara, pastor Tito. E também apresentamos aqui o professor primário, Pedro Francisco Gonzalez. Quando falava em professor primário, era o menos graduado. Mas quando pronunciava o nome Pedro Francisco Gonzalez, quem o conhecia ficava feliz em vê-lo ali. E quem não conhecia, a atitude era assim: ah, esse que é o professor Pedro Francisco Gonzalez. Eu digo a vocês, era um nome de referência. Agora, quando eu fui para o colégio, 13 para 14 anos, adolescente, eu fui para o colégio, me criei meio no interior, como um rapaz, um adolescente, bobinho, inocente, ingênuo, acreditava tudo que diziam. Depois, com o tempo e 11 anos de internato, deixa a gente esperto. Mas eu procurava fazer tudo para não fazer nada errado, para não ganhar castigo. E eu fui criado num regime onde a Bíblia tinha prioridade, o culto da manhã e da noite. Para vocês terem uma ideia, nós somos 6. Então, todos os dias da hora do culto, à medida que a gente ia aprendendo a ler, minha mãe dava uma Bíblia. E todos os dias na hora do culto, quando a gente se reunia, depois que o meu último irmão aprendeu a ler, em cima da mesa havia 8 Bíblias e 8 inários. Naquele tempo não tinha Batman e outras coisas que tem por aí. Então, quando eu fui para o colégio, criado neste ambiente, eu era quase um santinho. Eu disse quase. Acontece que lá no colégio, fazendo tudo para não fazer nada errado, próximo ao dormitório dos rapazes havia um pé de caqui, que era a tentação. E os alunos iam lá e apanhavam, e era proibido, sob pena de castigo. E um dia eu também, o quase santinho, peguei uma fronha e fui lá. Eu não era acostumado a fazer isso, mas todos faziam, né? Então um dia eu peguei a fronha e fui lá. Enchi aquela fronha e desci, me agarrando com a mão, com a outra segurando minha preciosa carga. Quando eu desci, terminei de descer do tronco do caquizeiro, que pus os pés aqui assim, que levantei a cabeça para ir embora, estava ali na minha frente, que apareceu não sei de onde, o diretor do colégio. O pastor João dos Passos. E agora as minhas pernas tremeram, literalmente tremeram. E ficamos ali alguns segundos sem dizer nada um para o outro. Mas qual era o meu problema? O meu problema não era fazer 15 ou 20 horas na enxada ou no machado, porque eu sempre aprendi de criança a assumir por meus atos. Tem gente que não assume. Se recebe uma disciplina na igreja, uma repreensão, etc., põe desculpa e aos outros que erraram e estão me perseguindo, assume e segue em frente. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, não é o que a Bíblia diz? Eu aprendi. Mas o meu problema era o seguinte, na frente do diretor, ele conhecia muito bem a minha família, tinha se hospedado na nossa casa, e ele me tinha como um menino quase santinho. E o meu problema não era fazer o castigo, o meu problema era o seguinte, Pedro Francisco Gonzalez era um nome de referência, como eu mencionei. E agora estava eu ali usando o nome, não é? Pedro Francisco Gonzalez, um ladrão. Que vergonha de manchar o nome do meu pai. Esse era o meu problema. Passou um turbilhão na minha cabeça ali. Que vergonha. E agora eu pergunto, será que Deus e Jesus vão pôr o nome deles na testa de qualquer um e dizer, este é meu filho, veja como ele é parecido comigo? O que diz a Bíblia? Os 144.000 tem o nome dele, do Cordeiro e do Pai. De quem nós somos filhos, meus irmãos? A quem nós adoramos? Nós estamos vendo aqui durante toda a semana, ou é Deus ou é o diabo.
Mas vamos adiante, versículos 2 a 4. Não se assuste que nós não vamos passar a tarde aqui. Mas, para ser o assunto completo, eu preciso continuar um pouquinho mais. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tange as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Algumas pessoas, às vezes, acham que os 144.000 é só gente que nasceu na igreja adventista e que não foi contaminado por doutrinas de outras igrejas ou de outras mulheres, como diz aqui. Ao se fechar a porta da graça, quem quer que aceitou a Jesus Cristo é considerado virgem e não está contaminado com as doutrinas de outras igrejas. E esses vão cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, diz no capítulo 15. Há pouquinho tempo eu apresentei um sermão sobre o cântico do Cordeiro. E isso terá que ficar para outra ocasião. Um cântico de livramento, um cântico de vitória, depois de passar pelo tempo de angústia, condenados à morte, e finalmente libertos por Jesus Cristo, os 144.000 vão cantar este cântico especial. E no versículo 5, do capítulo 14 que estamos, diz mais: não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Se há uma coisa que Deus abomina, é a mentira e o engano em suas múltiplas formas, porque foi através da mentira e acusações falsas contra ele que iniciou o pecado no céu e se estabeleceu aqui na terra. Conforme vimos ontem à noite, certamente não morrereis. Primeira grande mentira desse planeta. E está cheio de mentiras por aí. E durante a semana nós analisamos alguma coisa sobre o que existe no mundo que é incompatível com a vida cristã. Mas eu quero mencionar uma coisa nesta manhã. A Bíblia diz que quem assiste novela e filme de ficção não vai para o céu. Se por acaso algum de vocês aqui assiste novela e filmes de ficção, então trate de parar ontem. Porque a Bíblia, se quer ir para o céu, e eu acho que vocês querem, todos nós queremos. A Bíblia diz, quem assiste novela e filme de ficção não vai para o céu. Esses tempos eu preguei no NASP 1, lá em São Paulo, e devia de ter ali umas 1.800 pessoas. Eu falei sobre a volta de Jesus e fiz um apelo específico para cada classe, para as crianças, para os jovens, para as mulheres e para os homens. E neste apelo diferenciado, mas que serviria para todos, para as mulheres eu pedi que parassem de assistir novela, porque a Bíblia diz que quem assiste novela não vai para o céu. E eu disse, eu vou dar o texto. Quando eu falei eu vou dar o texto, eu só vi gente se mexendo no auditório. Devia de ter umas 1.200, 1.300 Bíblias no auditório. E quando eu dei o texto, dava para a gente ouvir o chuazinho das páginas. E eu vou dar o texto agora. E preste atenção. Quem assiste novela não vai para o céu. Não é piada. É verdade. Apocalipse 22, verso 15. Será que eu estou ouvindo um chuazinho também? Falando da Nova Jerusalém, diz aqui, fora ficam os cães. Uma figura de linguagem que já naquele tempo queria dizer gente que não presta. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A novela é pura mentira. Então, quem gosta delas, a Bíblia diz que não vai para o céu. É simples assim. De sorte que nós temos que acertar a nossa vida neste aspecto também. Me permitam dar um conselho e guardem este nome.
Vilmar Emílio Gonzalez. Já guardaram? Vilmar Emílio Gonzalez. Se os irmãos, alguém aqui tem problema com o seu televisor, que não consegue, ou com a internet, ou seja lá o que for da tecnologia moderna, que não consegue controlar, Vilmar Emílio Gonzalez aconselha, venda o seu televisor, quebre o seu televisor, ponha no fogo, faça qualquer coisa, mas tire de casa. Conselho de Vilmar Emílio Gonzalez. Prestaram bem atenção? A todo custo se desfaça da sua televisão. Mas a Bíblia tem um conselho de Jesus a esse respeito. E agora eu quero fazer uma votação. Vocês querem seguir o conselho de Vilmar Emílio Gonzalez ou o conselho de Jesus? Quantos querem seguir o conselho de Vilmar Emílio Gonzalez? Quantos querem seguir o conselho de Jesus? Muito bem. Então agora, vocês se enredaram. Abra a Bíblia em São Mateus 5, verso 29. São Mateus 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O meu conselho era mais suave, e vocês não quiseram. Vocês veem? Onde é que vocês se meteram? E Apocalipse 14, verso 5, diz ali que os selados, os 144.000, não se achou mentira e eles não têm mácula. Cresceram na sua experiência cristã, foram purificados pelo sangue de Cristo, selados, e agora então reconhecidos como filhos de Deus, protegidos durante tempo de angústia e depois recebidos para o céu. Estarão em pé naquele dia. Quem estará em pé? Os selados. Eu tenho um terno branco, de linho, a calça, o colete e blazer. Agora não é mais casaco, nem paletó, não é? É blazer. E é branco de linho. Quando a minha esposa passa e engoma, aquilo fica impecável. E às vezes, quando eu usava isso lá no IAM, alguns dos alunos para mexer comigo, porque eu mexia muito com eles também, daí eles diziam, só falta as asas. Supondo que eu estivesse com esse terno branco impecável hoje aqui, e que na lapela do casaco aqui, houvesse uma mancha de caldo de feijão preto, que eu comi na casa de algum de vocês, o que aconteceria com vocês no auditório e eu com esse terno impecável aqui e uma manchinha de caldo de feijão preto aqui? Vocês estariam concentrados na manchinha e esqueceriam todo o resto do terno. E pensando uma porção de coisas, não é? Esse pastor relaxado, ele não se olha no espelho antes de vir para a plataforma, e a mulher dele não cuida dele, da roupa dele, e se em público ele se apresenta assim, como não será lá na casa dele? E daí a imaginação fértil, especialmente feminina, vai longe pensando, né? Lá na casa dele, de certo a mulher dele aprendeu da mãe, que aprendeu da avó, e vai longe. Passam-se os anos, ninguém mais lembra o que eu falei, mas a manchinha no casaco, essa ninguém esqueceu. Por que isto? Só uma manchinha. E a mensagem bonita sobre os 144.000, e o resto do terno, bonito. A manchinha estragou tudo. A manchinha estragou o terno do pastor, o cartaz dele, o cartaz da mulher dele, estragou tudo. Por isso que a Bíblia diz, os 144.000 não tem mancha. Se tiver mancha de pecado, estraga o céu. Então eu gostaria que os irmãos desta manhã se concentrassem no que é ser cristão e pertencer ao povo de Deus. E se vocês querem saber mais uma coisa, com isso eu termino. No tempo de Noé,
Quantos eram o remanescente? Só 8. No tempo de Elias, uns 850 anos antes de Cristo, 7.000 não dobraram seus joelhos a Baal. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia, quantos eram os fiéis? A Bíblia menciona por nome Daniel e seus 3 companheiros, Ezequiel e Jeremias. E quem sabe a família de Baruque e algum outro. Mas a escassez era tanta que Jeremias 5, verso 1 diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, buscai pelas suas praças e vede se encontrais um homem que pratica a justiça, e eu lhe perdoarei a ela. Quando Jesus veio a primeira vez, quantos estavam esperando a tão ansiada vinda do Messias, depois de 4.000 anos? Os reis magos, os pastores, José e Maria, Simeão e Ana no templo, Zacarias e Isabel, são os que a Bíblia menciona. Um punhadinho. E agora também, meus irmãos, um punhadinho serão os selados, que têm o caráter semelhante ao de Cristo. E como diz a senhora White, nós devemos fazer todo o possível para estar neste grupo. Se é simbólico ou literal, não vem ao caso, como vocês perceberam. O que interessa é ter o caráter de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos e amigos, todo sermão tem que terminar com um apelo. Esses dias eu já dei um apelo aqui que não era meu, vocês lembram? O Espírito e a noiva dizem, vem. Eu gostaria que nós atendêssemos o convite do Espírito Santo desta manhã. E que esta semana, e agora quando a gente diz terminou a semana, que não seja um término de semana, mas quem sabe o início de uma nova experiência nossa com Deus. Que perdure, porque semana de oração vem e vai, então existe aquele crescendo e depois volta a estaca zero. Mas que continue, e pode continuar, e deve continuar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, estudando muito mais a Bíblia, orando muito mais, tendo culto em família e, se for preciso, arrancar o olho. Meu conselho é mais suave. Aconselho que sigam o meu conselho. Não é? Em todo caso, vamos, meus queridos irmãos e amigos, reagir positivamente e tomar uma posição na nossa vida lá em casa. Quer seja solteiro, quer seja casado, mas que a gente tenha este relacionamento com Jesus para refletir o seu caráter. E orar a Ele que nos ajude a refletir esse caráter. E a oração de consagração, quem vai fazer são vocês. Cada um agora, nós vamos nos ajoelhar, atendendo o apelo do Espírito Santo, vem e participa da Nova Jerusalém, da salvação eterna. Cada um de nós ore a Deus, confessando pecados, faltas, e diga a Deus o que pretende na vida. E peça a sua ajuda para que cada um de nós possa refletir o caráter de Cristo e viver feliz já aqui na terra, em preparação para a vida futura. Vamos nos ajoelhar. Quando eu disser a palavra amém, a gente se levanta. Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno
Vamos ficar em pé para a oração final. Nosso amorável Pai Celestial, lhe agradecemos por toda a orientação que temos na sua palavra para o nosso bem-estar presente e salvação eterna. E nesta manhã queremos nos reconsagrar ao Senhor e pedir que o Senhor nos conserve, crescendo cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até atingirmos a perfeição nele e podermos ser selados e estar em pé naquele grande dia quando o Senhor voltar. Ajuda que as decisões que tomamos nesta manhã sejam fortalecidas pelo seu Santo Espírito, para que todos nós possamos vencer o mundo com todas as suas atrações e desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Ajuda-nos a estudar mais a sua santa palavra, a ter o culto em família, a educar nossas crianças aos seus pés, e abençoa os jovens para que sejam fortes e vençam o maligno e as atrações desta vida, e sejam seus co-obreiros desta terra, a fim de trazer outros jovens que estão perdidos no pecado, trazê-los para esta bendita salvação e esperança de vida eterna. Concede-nos um restante de sábado muito feliz e dirige a nossa vida enquanto estivermos neste mundo, protegendo-nos de toda a maldade, desgraças e doenças desta vida, ajudando-nos a desfrutar com qualidade de vida, como seus filhos, as bênçãos que o Senhor quer repartir a cada um de nós. Nos entregamos, portanto, em suas mãos e lhe pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.